voto? Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Que você ouve a Rock News todo dia, isso a gente já sabe, mas a gente quer ver, assistir em tempo real tudo o que acontece no nosso estúdio. Twitch Rock News, o rock na sua tela. Acesse twitch.tv/Rock News. Anuncie sua empresa na Rock News. Entre em contato pelo WhatsApp 12 982330165 ou ligue 12 2012 0945. L200 Triton 2023 de 173 mil por apenas 139.900. Só aqui, na Tony Veículos. É isso mesmo, você não entendeu errado. Nós ainda aceitamos o seu usado na troca e oferecemos a melhor avaliação do mercado. Aproveite essa oportunidade única. L200 Triton 2023 está esperando por você. Consulte condições. Tony Veículos, carro é aqui. Quiz Rock News. De segunda a sexta, a gente testa seus conhecimentos sobre o mundo da música. Quiz Rock News. Diversos prêmios em edições diárias dentro da programação da Rock News. ZYU 944, 98.5 FM, Rock News, Litoral Norte, emissora do Grupo 012 de Comunicação. Agora, na 012 Rock News, preço do like, preço do like. Agora, na 012 Rock News, preço do like, preço do like. (19h23), Michael. E já estamos aqui com o nosso OPL, o nosso podcast de toda quinta-feira. Obrigado, já começando agradecendo a nossa audiência, agradecendo a audiência de todo o Litoral Norte. Obrigado por quem está nos ouvindo na Rádio 012 Rock News e também nas nossas redes sociais. Boa noite a todos. Tivemos um pequeno problema técnico, like Amores e like Saras, boa noite. Vocês não veem Luana Camargo hoje, mas eu estou na frente de vocês, de coração e alma. Não é vulto, Caroline, venha para a luz, eu estou aqui. É que a minha câmera teve um pequeno problema, mas eu apresento junto com o Michael com grande alegria, mais uma vez, o melhor, o mais copiado, o mais amado, o mais odiado e o pioneiro, desculpa, obrigada, o melhor podcast do Litoral Norte. OPL na área, o preço do like na Rádio 012 Rock News e um beijo pra Bia, certo, Michael? Um beijo pra Beatriz Rego e pra Dona Elô, que estão ali quietinhas nessa semana, estiveram também quietinhas na semana passada, mas que nas próximas semanas já estarão aqui conosco, Dona Elô assistindo de casa, a Bia aqui nessa mesa e fazendo o que ela mais gosta, não é? Luana Camargo apresentando esse programa, que é um projeto dela, idealizado por ela. Aliás, aquela mente pensante não para, é todo dia criando algo novo para entreter vocês que estão aí nos assistindo e que recebem com todo carinho o nosso programa aí na casa de vocês, no celular, no rádio, no computador e onde mais estamos, Luana Camargo. Exatamente, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no coração de vocês, que a gente sabe, porque eu sei que a semana inteira vamos fazer o Tim Maia, né? Hoje estou inspirada, Marco, hoje é o meu rádio raiz, eu não apareço, mas eu existo, hein? Eu tô aqui. E como existe, e como existe. Primeiramente, um mega beijo pra Bia, que acreditou em mim, me trouxe de volta pra rádio, a dona do hospício. Eu sei que eu tô com a minha camisa de força um pouquinho mais apertada. Te amo, minha amiga. Parabéns por toda essa competência, inteligência, cérebro. Que, como diz o Michael, eu vou roubar seu cérebro, que a gente precisa mesmo. E a mostrar
tudo isso que o Litoral Norte tem de melhor. Muito obrigada mais uma vez. E como eu sempre falo, você abre o hospício e o Michael fecha. E hoje ele vai fechar a porta. Luana Camargo fica com ali, ó, não entra a porta, entra aberta. Exatamente. Ela nem fecha e nem abre. Eu fico ali no meio porque eu já sei que vai ter alguma coisa, então eu já me garanto, né? Eu não sei se eu saio ou fico, eu sei que eu vou ficar no meio. Sempre. Sempre. Porque se tiver algum probleminha, um analgésico ajuda e a gente vai que vai. Então, a semana inteira, como eu disse antes, né, Michael? Aí o pessoal fica esperando, vamos fazer o Timaya a semana inteira, fiquei te esperando. E a gente chegou, o preço do like na Rádio 012 Rock News, toda quinta-feira, das 19 às 21 horas. E hoje mais um convidado especial, mais uma história caiçara, mais uma história pulsante dessa região linda, rica em todos os sentidos que a gente ama e que é uma das propostas do Preço do Like, da Bia, que sempre foi se mostrar os talentos, as histórias, as vidas, o que há de mais pulsante, né? Direto do âmago do caiçara. E hoje, Michael, nossa convidada, convidada. Hoje estamos com uma convidada de peso. Ela, que reside em Caraguatatuba, mas que é professora formada com licenciatura em Letras e Literatura, também empresária, proprietária, mulher, uma excelente convidada com uma história linda e que vai nos abrilhantar ainda mais nessa noite. Professora Gracinda do Inhaque. Muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por aceitar esse convite e também por me atender, porque eu mandei mensagem, era tarde da noite, e ela ainda assim, mesmo desconfiada, Luana Camargo. Que horas você mandou essa mensagem? Meia-noite? Sempre 11 da noite, 10 da noite. É uma desconfiança. A gente pensa que é um lobisomem, né? A gente pensa que é algum fantasma, de repente um vampiro te convidar pra entrar, a gente sabe, né, Michael? Sempre são esses Mas horários. ele é o noturno mais amado do Brasil e que do Litoral Norte. Para os próximos convidados, saibam que eu entro em contato nesse horário. 23 horas. É um horário básico. Tá todo mundo acordado, tudo bem. Você já descansou, já relaxou do trabalho. Está na sua É o casa. horário que a gente para, né, Luana? É verdade, isso, gente. O mundo não para, a gente também não. Exatamente. E você ainda criou, né? Além de criar um jargão, criou uma marca. Porque é Michael 23 horas. Gostei. Obrigado, professora. Seja bem-vinda e que você se divirta nessa noite com a gente. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Luana. Gostou Boa dos noite, malucos? Michael. Eu adoro uma bagunça. Ótimo. Adoro. Você falava de primeiro, boa noite a todos, aos ouvintes, a quem estão nos ouvindo. Um beijo grande para a Bia, recuperação para a mãe dela. Amém. E Amém. Você falava de um probleminha técnico e que você não ia aparecer. E vindo para cá, a lua cheia está radiante. Né? Tá explicado. Então tá explicado. Lua, tem tudo aí, ó. É, o primeiro dia do inverno, verdade, né? uma noite mais longa. Então tem uma explicação, porque ela tá linda, radiante, e é essa luz que nos acompanha. E Ai, muito obrigada. eu Pronto. queria pedir licença a vocês para falar uma coisinha antes da gente começar esse bate-papo tão agradável. Claro. Com certeza. Eu tive tempo o suficiente para ficar 1h30 no trânsito, né? E aí eu pensava, eu sou convidada, hoje eu vou ter uma conversa muito agradável com eles, e onde ressalta a minha vida, a minha profissão, o meu jeito, a mulher que sou, mas eu quero colocar em evidência todas as mulheres, todas. Eu não quero me sentir aqui, sabe aqueles títulos que são dados nas câmaras, né? Sim. Então, aqueles títulos que são dados nas câmaras, cidadão especial. Não sou. Não sou. Sou uma representante de mulheres que trabalham, mulheres fortes, mulheres que sustentam a casa, mulheres que pegam os ônibus, mulheres que não perdem a coragem e mulheres que precisam se fortalecer na sua condição de mulher para ter uma vida melhor. Então, eu estou aqui representando
as mulheres, todas as mulheres que eu conheço, são muitas, 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 muitas pessoas que trabalham comigo e que têm uma história também. Então, em cada pedacinho da minha vida, eu quero representar a todas. Muito obrigada pelo convite e que nós tenhamos um bate-papo muito, muito agradável. Obrigada. Nós que agradecemos, Lindo. certo, Marco? Eu tenho certeza absoluta. E depois com essa representação toda, de realmente mostrar a mulher guerreira, a Caiçara, a mãe, a avó, a lutadora. E disse muito bem, a gente tem que se sobrepor na sociedade, muitas vezes, em pleno século XXI. E somos uma só, unidas, né? Vamos lá, a famosa união feminina. E é muito bom ouvir isso numa noite de lua cheia e com esse presente, muito obrigada, que é isso. E eu e a Bia, a gente sabe, né, Michael? O Michael também já sabe. E a gente cansa de falar realmente e gosta de falar muito e repetir, de ecoar, de pulverizar. Que a gente prefere as meninas, que a gente quer ter esse papel mesmo, quer ser um porta-voz como comunicólogas, como radialistas, como jornalistas, como formadoras de opinião. E o Michael tem muito disso também. Porque é a nossa, literalmente a nossa voz. É a gente mostrar para que veio, porque veio, e somos iguais. Não é ao lado, não é na frente, não é, aliás, não é na frente, não é atrás, é ao lado. Não é, feminista, não. Existe uma série de fatores. Historicamente, a gente sabe muito sobre isso. Pouco se mudou, ainda mais na América Latina. A gente tem muito a evoluir. Graças a Deus algumas coisas aconteceram, mas a gente é clube da Luluzinha. E é isso, mulher Exatamente é ao lado. Isso. Posso falar uma coisinha? Pode, claro. Você falava em guerreira. Eu acho que esse adjetivo, ele coloca a mulher ou numa situação de guerra, guerreira. Eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí. Porque quando você vai para uma guerra, você só tem que se defender ou então passar por cima de valores humanos ou não respeitar o próximo ou não respeitar o espaço do outro ou não se permitir aprender. Então, toda vez que alguém fala, ai, Gracinda, você é uma guerreira, eu não acho. Eu sou uma lutadora. Uma pessoa que teve muitos obstáculos Batalhadora, na vida, lutadora. batalhadora e que aprendeu muito com erros, com transformações, com acertos, com erros de novo, mas não permitindo fechar os olhos e perceber de uma forma muito sensível as coisas que nós temos que talvez tentar melhorar. Nós somos uma semente, nós estamos aqui por alguma razão. Verdade. Eu falo também. Nisso. Eu também. Então, eu falo no sentido das Amazonas, eu falo no sentido das super-heroínas, Mulher Maravilha, enfim. Mas é isso mesmo, é uma batalhadora, é uma luta. É uma luta, né, diária. Sim, Diária. constante. E eu posso afirmar que sento aqui nessa bancada, nessa cadeira, com duas das melhores mulheres que representam o poder feminino no Litoral Norte. Tanto a Beatriz Rego quanto a Luana Camargo trabalham diariamente para que a mulher tenha voz na sociedade, para que a mulher consiga ter o seu espaço. E eu acho triste, eu até vou completar isso, que eu acho triste Obrigada. que tenhamos ainda, em pleno século XXI, que lutar, que a mulher lute para ter o seu espaço. Eu acho que esse tabu já deveria ter sido quebrado há muito tempo. Sem dúvida A alguma. nossa sociedade, ela já deveria ter aberto os olhos há muito tempo para essa questão. Quando lá nos anos 60, eu posso estar enganado aí, não sou professor de história, sou professor de língua portuguesa, mas vamos lá. Acho que foi anos 60, anos 40, em que as mulheres queimaram seus sutiãs na praça pública. Eu digo para vocês, ali o mundo já deveria ter mudado. Naquele olhar. Naquele ato. Agora estamos aqui. Estamos aqui. Em ano 2024, século 21, e nada mudou. Aliás, pouco mudou, né? Temos aí, no Congresso, na Lesp, foi feito um banheiro. Olha esse dado, acho interessantíssimo falar isso, já que a gente fala sobre a representatividade da mulher na política e na sociedade. Se eu não me engano, foi na Lesp ou foi no Congresso. Só foi ter um banheiro feminino nos anos 2000.
Olha Surreal. Surreal. Então hoje, e aí isso vem também de encontro com a PEC, que não foi votada ontem, mas queria para o Congresso, para que mulheres indígenas e pessoas negras não tivessem mais aquela cota no partido, que os partidos não paguem mais aquela multa milionária. Então, assim, até quando isso? Até quando mulheres? Até quando pessoas indígenas? Até quando pessoas pretas serão silenciadas? Fica aí o questionamento. E você, professora Gracinda, fale para nós, por favor. Então, você fala de espaços, né? Os espaços, eles são preenchidos pela figura masculina. Eu não estou aqui falando de machismo ou feminismo, mas existe uma grande diferença entre a mulher e o homem no sentido de ser humano. A mulher, ela assume a educação dos filhos, ela assume o orçamento da casa, ela assume toda uma organização e ela ainda tem tempo para empreender, para conquistar uma outra renda ou buscar uma outra forma. Então, o que nós percebemos? A mulher, ela fica com toda a responsabilidade da educação dos filhos, né? Ela começa a trabalhar meio-dia, antes disso, ela já deu banho nos filhos, ela já deu comida, ela já amarrou o cabelo, ela já fez o lanche e já está pronto para essa criança ir para a escola. Então, a mulher, ela, quando está num lugar, ela está pensando em tudo que ela tem que fazer, né? E ela não tem esse foco, razão, objetivo que o homem tem. Porque o homem não consegue ter essa amplitude de pensamentos e ele também não quer assumir essas responsabilidades, porque ele também não quer fazer, ele não consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Jamais. Então, o que falta para a mulher é foco naquilo que ela acredita. Por que a gente vê um Senado com pouquíssimas mulheres? Por que a gente vê uma Câmara de Vereadores com pouquíssimas mulheres? Hoje, eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas eu vou falar, até porque fiquei muito injuriada, né? Como vocês dizem. Tem um café na Associação Comercial de Caraguá. É um café que é oferecido para os comerciantes e os empreendedores. Quando eu trabalhava lá no INHAC, eu não tinha muito tempo, porque eu trabalhava lá. Eu ficava lá no meu comércio 12 horas por dia. Eu comprava, vendia, limpava, arrumava, ia na cozinha. Era a minha vida aquilo. Porque tudo que eu fiz na minha vida foi com amor. Então, eu não frequentava muito esses cafés que eles ofereciam o convite. Agora, como eu me afastei do INHAC, eu tenho mais tempo, estou como voluntária na Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba, eu tenho ido nesses cafés que eles oferecem, até para divulgar a Associação de Combate ao Câncer, porque lá tem gerentes, donos de agência de carros, então eu estou sempre perto para induzir ou pedir alguma coisa para a nossa associação. Não vou nem pelo INHAC, não vou. E hoje teve esse café. E os outros são 40 homens e 3 mulheres. Então, é um espaço extremamente masculino. Por quê? Porque acho que a mulher, ela tem tanta coisa para fazer que ela não se vê num lugar desse para divulgar o salão de cabeleireira que ela tem, o trabalho de manual que ela faz, o lado empreendedor dela, porque ela tem muito. Então, esses espaços, eles vão sendo ocupados por homens. Só para terminar, hoje eu estive lá de manhã, porque tinha o café. Achei estranho, porque quando eu cheguei, tinha a vanguarda.
né? Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa, a vanguarda aqui. Tinha um veículo de comunicação. Tinha um veículo de comunicação. Eu falei, nossa, esquisito, né? Mas tudo bem, conheço todo mundo. Oi, Gracinda, subi. Quando eu cheguei, tinha menos mulheres ainda do que as que eu já estava acostumada. Falei, mas isso é um café para empreendedores e comerciantes, né? Para conversar, bater papo e tal. De repente, o espaço foi invadido por homens políticos. Aquilo se tornou um palco de campanha política, onde tinha um meio de comunicação que atinge um grande espaço para fotografar. Tem um grande público. Uhum. Tem um grande público. E que não está ali nas outras reuniões. De jeito nenhum. E aonde que está o objetivo de chamar os empreendedores, as pessoas para divulgar? Tinha 3 mulheres comigo. Aquilo começou a me dar uma angústia tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei, eu não vou ficar aqui vendo isso. Então, nós temos muito que mudar. Porque eu vejo que a mulher também não acredita na mulher. E isso tem que ser mudado. Então, foi um evento que me deixou muito chateada. E, assim, cada vez que eu vou a um café, tem menos mulheres. Então, os espaços são ocupados por muitos homens. E mulheres, precisamos mudar essa realidade. Com certeza. Nós vivemos em um país em que 52% ou 53% são mulheres. Vocês são a maioria. Por favor, vamos ocupar os seus espaços. Não deixem que homens briguem por vocês, ou que falem por vocês, ou que representem vocês. Vocês precisam ocupar o que é de vocês por direito. Não é, Luana Camargo? Simples assim, Michael, verdade. 53% da população, então. E ano de eleição, você decide. Literalmente em tudo na sua vida. Você é dona da sua vida, você decide. E muito obrigada por dividir, né, essa experiência, enfim, né? Essa situação com a gente. E saber que é mais um motivo, que é mais uma história, que é mais um caso pra gente analisar, como bem disse o Michael. Você tem o seu espaço, você tem a sua liberdade, não perca e aproveite. E saiba também usar muito bem. Agora vamos voltar, porque a gente é curioso e a gente gosta muito. E muito obrigada mais uma vez por dividir isso com a gente. E como o Michael bem falou, e que fique esse ponto de interrogação e que pensem, que fique esta sabedoria, que analisem, pesquise, analise, tenha esse conhecimento, observe bem, tenha essa consciência e analise isso em você, em cada um de nós. Porque um muda tudo, muda tudo, muda o mundo. Quem é Gracinda do Nhaque? Nossa, Gracinda do Nhaque faz muito tempo, né? Você sabe que quando eu parei a minha atividade com o nhaque, 25 anos trabalhando ali de uma forma muito constante e uma rotina muito forte, eu parei dia 1º de novembro, porque meus filhos colocaram uma ordem, né? Ou você para ou você para. Mas eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou ligada no 360, você não consegue me ver quieta, você não consegue me ver numa situação de, assim, descanso. Não consigo. Então, quando eu saí do nhaque, eu passei por um luto de 15 dias, porque eu não sabia quem era a Gracinda. Nossa. Foi uma experiência muito, muito boa, porque lá do fundinho do poço eu passei uma experiência de luto. Eu não tinha noção do que eu gostava, do que eu queria. Eu sabia que tudo que eu tinha feito até aquele momento tinha sido com muito amor. Muito amor. Muita luta, muito amor, muita responsabilidade, muito trabalho. Mas e a Gracinda? Onde é que tá? Aí eu encontrei um profissional, amigo, e
me ajudou. Que nós tivemos uma conversa de umas 10 vezes. E com 15 dias depois, porque eu sou assim, eu sofro, mas também a hora que eu falo chega e pronto, acabou. E eu vou catando as coisas e vou me modificando. Isso foi na minha vida inteira. Então foi nesse momento que eu descobri quem é a Gracinda. A Gracinda lá de trás. Você quer saber da Gracinda criança, Gracinda adolescente, a Gracinda adulta? Queremos saber de todas as Gracindas Nossa. Todas as Gracindas. Essa já emocionou e já falou, porque você ter luto, porque é verdade, é um amor pelo trabalho, a tua vida, a sua dedicação é um bebê, é um filho. É um filho. Então você perdeu. Filho. Eu E perdi. E aí você recuperou, Sim, sim, depois. sim. E o mais interessante de tudo isso é que também obediente a seus filhos. Vai parar. É. Mais ou menos, né? menos. Eu imagino que deve ter tido uma Eu rusguinha. consegui enganá-los. Ah, sim, claro. Ano, Esse é o mais ou tempo. Um menos. ano ainda. Um ano mais ou menos. Vou parar. Vou parar. Mas, Luana e Michael, eu acredito muito nos nossos objetivos, mas eu acredito muito em Deus. A minha fé Amém. é algo que me emociona. A minha fé é algo assim que no decorrer da minha vida foi se fortalecendo, foi aumentando. E eu sei, tenho certeza que Deus fez tudo na hora certa. É no tempo dele. No tempo dele. Não tenha Tanto dúvida. é que quem hoje comanda o INHAC é um filho de coração que trabalhou comigo 15 anos, é o Rafael. Sensacional. E ele que está à frente do INHAC. Eu estou de guarda-chuva aberto lá quando às vezes ele precisa, mas ele é tão bom que ele nem precisa. Eu estou cuidando da minha vida. Bem criado. Bem criado, bem orientado. E o INHAC, você sabe que ele é um comércio que existe em Caraguá há 47 anos. Olha só. E eu fiquei lá 25, eu sou a terceira proprietária. Então o INHAC, ele é referência. Ele é referência pelo produto que ele vende, pela forma como é feita, pela qualidade, pelo atendimento. É uma referência. Tanto é o INHAC quanto o Sérgio, a sorveteria. Sim. Então, eu tive propostas de outros compradores, mas eu tinha certeza que ia descaracterizá-lo. E não é isso que eu queria. Eu queria que o meu filho continuasse ali, porque era uma pessoa, o meu filho de coração. E é um legado, faz parte da história gastronômica, parte da história da história de Caraguá. Uhum. Então, eu sempre tem história do povo. Porque eu tenho a mania de pedir as coisas para Deus, pedir assim, olha, você sabe que o negócio é esse. Eu estou precisando de uma luz. Será que você pode me dar uma forcinha? Eu sei que eu tenho que estar atenta, eu sei que eu tenho que fazer minha parte, que a nossa parte é muito importante, né? Mas foi o que aconteceu. Então, a Gracinda, ela é isso. Desde criança, eu sou filha de pai... Eu sou portuguesa, para começar. Eu vim de Portugal com 4 anos. Sou de uma educação extremamente conservadora, onde o pai falava todo mundo. Então, tem toda uma história que aqui agora a gente sabe que cada um tem a sua família. Os meus pais... Você veio de Portugal com 4 anos para São Paulo. Vamos lá, Graça. Uhum. Para São Paulo, especificamente para Itaquera. O meu pai foi a primeira pessoa que teve uma padaria em Itaquera. Tradicional de comércio desde cedo. Eu tinha... Aí meu pai veio na frente e aí quando ele estava um pouco estabilizado, ele mandou buscar a minha mãe, eu e mais 3 irmãos. Nós viemos numa situação de retirante. Tá? De retirante. 3 irmãos, 3 meninos. 2 irmãs comigo, são 3 mulheres e um homem. E a minha mãe. Nós ficamos, acho que 20 dias no navio, mas não viemos num lugar de classe, nós viemos lá no porão, porque não tínhamos dinheiro.
para vir, e olha a dificuldade, nós viemos em 62. Nossa. Né? 1962. Não era a primeira classe, não. Era lá no Porão, era... E, então, hoje... Classe popular da popular. Hoje, com tudo que eu analisei da minha família, nós viemos como retirantes. Viemos para esse país maravilhoso. Porque o Brasil, gente... Acolhe todos, imigrantes, acolhe todos. Acolhe, dá oportunidade, não faz diferença. Distinção em nada. Nada. Ninguém sabe o quanto o Brasil é maravilhoso, né? Então, assim, sou de uma formação... Minha mãe era analfabeta, não sabia nem escrever o nome dela, mas era de uma sabedoria e uma mulher tão trabalhadora e tão lutadora, que é o que carregou meu pai. Né? É o que carregou meu pai, porque eles tinham toda uma educação, uma formação, uma geração de que o homem era aquele ser superior e que a mulher era submissa e acabou. Mantenedor, né? Exatamente. Entendeu? Uhum. Então viemos para o Brasil. Meu pai já estava aqui, meu pai teve a primeira padaria, Itaquera. Itaquera era um bairro onde todos se conheciam. Eu posso continuar falando? Claro! Onde todos se conheciam. Não tenha dúvida que Marco e Luana recebem o preço do like. Então, aí a padaria, e Itaquera tinha a estação do trem, o contador, sabe as pessoas, as famílias que se conhecem? Parecia uma vila, um bairro. Isso. Né? Era um bairro, mas que parecia uma vila, porque todo mundo se conhecia, o contador, o padeiro, o leiteiro, era uma o açougueiro. Hoje, diferente de hoje. Porra, mano, Itaquera hoje Itaquerão. Você falou um negócio legal. Porra, mano. Porra, mano, né, mano? Porra, mano. Mano de Deus. Mudou tudo. Meu filho. Eu sou paulistana. Eu tenho o meu filho Fábio. O Fábio é médico, né? Maravilha. E aí ele fala assim, mãe, nós saímos de Itaquera, olha isso, porque nós saímos de lá, já era esse lugar onde as pessoas voltam para dormir. Essa é uma cidade dormitório. Mas, enfim, essa minha infância foi uma infância muito questionadora. Porque meus irmãos têm diferença de mim, eu sou a caçula, então tem diferença de 10, 12 anos. De uma formação, de uma educação extremamente conservadora, rígida, né? Meu pai tinha um coração imenso, mas era muito bravo, né? Só eu sei o quanto eu apanhei, porque eu questionava as coisas dele, eu respondia, mas não tenho trauma não, viu? Não tenho trauma nenhum na vida. Nada, ótimo, nada. Graças a Deus. Eu acho que isso é uma forma que é um impulso que eu sempre tenho para continuar. E respeito e agradeço hoje. Eu reconheço o quanto de valores eles me passaram. Que a gente sabe, quando adolescente, quando criança não entende, a gente questiona. Mas eu também. Eu, uma vez quis fugir de casa, a Havaiana comia, o Chanel. Não, a gente sabe, a conservadora pensava, questionava, e é isso. Foi um crescimento, claro que em épocas diferentes, eles foram criados de maneira diferente, é uma cultura diferente, mais conservadora, mais rígida, como vocês dois definiram bem. Isso muda. Mas não se arrepende, foi um crescimento para você. Certo. E aí, nesse ambiente familiar, eu achava que ali eu não tinha muito a ver, sabe, com aquele ambiente, com aquele jeito dos meus irmãos. Porque eu com 7 anos, meu pai colocava um caixote em frente ao balcão da padaria, eu tinha que ajudar, eu tinha que fazer as tarefas de trabalho ali, eu tinha que ajudar a família toda. Em cima da padaria tinha um sobrado com 2 casas, porque era um lugar enorme, grande. Imagina, nós viemos de Portugal, minha mãe nunca tinha visto um chuveiro. Olha, e nós viemos para uma casa onde tinha 3 quartos, 2 banheiros já. Parecia uma chácara, outra realidade. Que lugar de Portugal? Leiria.
Uma cidade linda, linda. Pra você ter ideia de como a minha família Mendes, que eu até brinquei com o Marco, eu falei, você é meu parente. Mendes, mas não tenho dúvida que tem um galinho nessa árvore genealógica. Eu não tenho dúvida. Aí eu estive lá, pra você ter ideia de como a família era grande. E a minha avó, por parte do meu pai, ela tinha uma história linda também. Aí que eu vou te falar de como essas mulheres são batalhadoras, tá? Sim. Mas essa lá em Leiria, aonde eu nasci, que eu fui ver a casa que eu nasci. Chorei pra caramba, né? Porque é uma emoção muito grande. E foi ali que eu me conscientizei que eu, minha mãe e meus irmãos saímos dali como retirantes. Porque era a situação da época. Uma história difícil. É uma história muito difícil. Por isso que eu respeito muito o meu pai e minha mãe, porque eles passaram muita fome. Muita dificuldades, fome, exato. muita dificuldade, né? Então, nada na vida... Era Vidas Secas versão portuguesa. Versão portuguesa, né? E, bom, aí voltando para minha infância. No sobrado em cima da padaria, tinham 2 moradores. Um deles se chamava Joãozinho. Joãozinho é o que ficou, mas era João Carvalho. Ele era dono do cartório. Olha que coisa, né? Chique. Chique. Né? Ele e a mãe dele. E ele, eu tinha 7 anos, mas ele já era um homem adulto. Mas eles já tinham, olha como eu reparava. Eu falava assim, não, mas ele é muito... Eu olhava assim e falava assim, ele é muito delicado. Mas por quê? Também. Ele tocava piano. Ele tocava piano antes de ir trabalhar. E aí meu pai me obrigava a ficar lá na padaria. Só que eu sabia o horário que ele tocava piano. E aí eu saía correndo e ficava embaixo de uma escada que eu ouvia ele tocar piano. Olha a lembrança. Era algo que me dava assim um conforto. Eu sabia que fora daquele ambiente de trabalho duro, de atitudes grotescas, tinha muito mais do que aquilo. E do outro lado, tinha uma senhora, Dona Marlene, com a filha, o marido. E imagina, ela era negra, preta, né? Pessoa preta. Pessoa preta. E ela era professora. E aquilo, para mim, eu tinha um pianista e uma professora. E uma professora, onde eu observava, e dali foi dos 7 aos 12 anos, observando aqueles comportamentos. E eu sabia que eu tinha que fazer diferença. Experiência. Que a vida era muito maior do que vender o seu quintal. O meu quintal. A vida era muito maior que isso. Maico e Luana, eu era com 8 anos, 10 anos, o meu pai me colocava com uma tarefa, nós tínhamos um espaço enorme, eu não sei te falar, era um espaço muito grande onde era feito o pão. Então era um espaço muito grande. E os padeiros faziam o pão à noite, e aí eles assavam pão num forno que era francês, que tinha que ser abastecido de lenha durante o dia. E quem abastecia esse forno era minha mãe. Aqueles troncos de madeira. E ela que colocava no forno para esquentar, para assar o pão. E eu tinha, com 10 anos, eu me lembro que a vassoura parecia que tinha assim uma altura 3 vezes maior que a minha. E depois que os padeiros iam embora, eu tinha que ir lá e varrer todo aquele espaço. Era a minha tarefa, era o meu trabalho. Né? Mas eu sabia que aquilo era um período. Veio a adolescência e nós continuamos em... Educação, trabalho, arte. E você ainda estava em Itaquera? Sim. Na adolescência. Meus filhos nasceram em Itaquera. 20 horas
desculpe interromper, mas já interromper, porque já estamos encantados e tenho certeza que os nossos ouvintes e internautas do Preço do Like também. Mas a gente vai para um breve intervalo comercial, Michael, e voltamos já já. Já já a gente volta, vamos assustar o fígado com um pouquinho de água. Sim. E agora eu entendi por que a nossa convidada no off falou que a história dela dá um livro. Tá explicadíssimo. Tá explicadíssimo. E a gente já volta. Luana Camargo, bota pra correr. Vou botar pra correr e a gente volta já já com a Gracinda Dionísio Mendes, mais português. Pelo amor de Deus, não me assim, o sotaque, viu? Não, pelo amor de Deus. Não é achincalhado. Não é, não. Claro que não. Não, e assim, espero que esteja à sua altura o sotaque. Daqui a pouco a gente volta com o Preço do Like. Eu nem sotaque tenho. Então, é paulistano, que eu adoro. Mais brasileira que a gente. Totalmente, desde os 4 verdades. Acho que eu dou mais valor ao Brasil, viu? Não, Olha, bem mais pode brasileira. crer. Não. Muito mais. Não, e essa mistura português, italianado e o paulistano que eu amo, meu. É pizza no bexiga, vamos padaria, Por isso pão que eu na amo padaria. São Paulo. Por isso que eu amo São Paulo. Isso. 20 horas e 1 minuto e a gente volta já já. Acesse as nossas redes sociais, facebook.com/rocknews, @rocknews no Instagram e assista a gente na twitch.tv/rocknews. 98.5 Rock News. Ouça a Rock News em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo. Além de ouvir muito rock em nossa programação, você confere todas as notícias do Brasil, do mundo e da sua região na palma da mão. Baixe agora mesmo. Disponível na Play Store e na Apple Store. Se você ouve a Rock News todo dia, isso a gente já sabe, mas a gente quer ver, assistir em tempo real tudo o que acontece no nosso estúdio. Twitch Rock News, o rock na sua tela. Acesse twitch.tv/rocknews. De segunda a sexta, às 2 da tarde, quem comanda a programação da 012 Rock News é você. Pastelaria Rock News. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 12-98233-0165. Oferecimento New Vale Multimarcas, sempre na frente, sempre pensando em você. E School of Rock, Avenida Anchieta 745, fone 99714-1616. Quer ganhar um kit festa da Nadir para comemorar seu aniversário? É o aniversariante da semana. Acesse o Instagram, @012news, procure pelo post fixado, siga as regras e já está participando. O sorteio rola toda sexta. Imagine só, ter um kit festa da Nadir para deixar seu aniversário ainda mais delicioso. Participe! Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 98.5 012 Rock News.
Litoral Norte. A Rock News é multiplataforma. Acesse as nossas redes sociais, facebook.com/rocknews, @rocknews no Instagram e assista a gente na twitch.tv/rocknews. A Pedreira Massaguaçu é líder do mercado e desde 1977 atende toda a necessidade da sua obra com total qualidade e economia. Com concreto usinado, bloquete sextavado, guias de concreto, pedra, areia e os novos produtos como blocos estruturais e pavers. Peça já um representante aí na sua obra. Ligue agora, 12-3889-1200. No mercado de trabalho, a Pedreira Massaguaçu gera mais de 100 empregos diretos. Ora, os prestadores de serviço e fornecedores. Pedreira Massaguaçu, 12-3889-1200. Acesse o site massaguaçu.com.br. Toda segunda às 7 da noite, nosso time entra em campo no Arquibancada Rock News. Muita informação dos esportes regionais e do seu time do coração. Arquibancada Rock News, toda segunda às 7 da noite. ZYU 944, 98.5 FM, Rock News Litoral Norte, emissora do Grupo 012 de Comunicação. Você está ouvindo o podcast Preço do Like. Você está ouvindo o podcast Preço do Like. E já voltamos. Peço para vocês um pouquinho de paciência. Estamos com alguns problemas técnicos nessa noite. Mas o que importa... A lua cheia. É a lua cheia. A chegada do inverno. É, a chegada do inverno, o primeiro dia do inverno. As máquinas estão começando a se esquentar. Verdade. Vai ser a noite mais longa do ano. Então os apaixonados, os iluminados, enfim. Hoje eu tô que tô, hein? Hoje tudo dizendo que não, mas a gente diz sim. Sempre, exatamente. Muito obrigada pela paciência, verdade, pela audiência, Michael. A nossa convidada, Gracinha. Pede desculpa aqui ao vivo para nossa convidada. Nenhuma, Michael. Sabe por quê? Na minha vida tudo sempre foi assim. Apaixonante. Tudo foi assim. A dificuldade... Por emoção. Por emoção. E para depois dar certo, eu acho que é por aí. A vida não é previsível, nada é previsível. Lembrando que estamos ao vivo, 8h07, agora 8h08, horário de Brasília. Exatamente. Nossa, locutor. Jornal é essa, adoro, hein? Tô aprendendo com Luana Camargo, que inclusive... Ai, lá vem. Somos nós. Imagina, você é um mestre também. Que eu sento nessa bancada com uma convidada que não sabe da história de Luana Camargo, eu tenho que dizer. Você sabia que você tá tendo a honra de sentar ao lado, na bancada, da primeira radialista mirim do Brasil, Luana Camargo? E se eu te disser... Muito obrigada. Que além de primeira radialista mirim, é sobrinha neta de Hebe Camargo, Luana Camargo. Não acredito! Por isso, Camargo. Exatamente. Meu pai, meu avô. Saudoso senhor Camargo. Isso, meu pai Camargo, Luiz Roberto. Primo dela, de primeiro grau. E meu avô Durval, irmão do pai dela, do Fego Camargo. Então, nada é por acaso. Não, né? E esta lua, Miriam, obrigada. Nada é por muito obrigada. Nada eu é. tinha que falar Gracinda, da lua. você falou que ia fazer, só. tinha que falar da lua, e você falou que ia fazer aquela piadinha linda, gracinha. Eu falei mesmo. Ele falou. Ai, me adiantei. Gracinha, que Luana, não é uma. Não é lindo demais. Você imaginou? Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Desconfiada, sim. Menina, somos duas. Que signo é o seu? Vai, começa. A Luana recebe. Eu sou de Escorpião. Eu sou de Sagitário, dia 1º de dezembro. E eu pisciano. Tá ótimo. Ou você dá coice ou flechada. É um ótimo signo. Então, aí o Michael me manda uma mensagem. Às 11 da noite. Não, foi mais cedo. Não, quem manda muito à noite, manda mensagem à noite é a Bia, né? Tá porque vendo? ela Aprendi com a Bia, tá vendo? Quem será, né? Por que será que ele aprendeu às 11 da noite? Aprendi de Beatriz Ego. Aí,
ouço a mensagem. Eu falei, isso aqui deve ser trote. Porque... Trote é ótimo. Falei, isso aqui deve ser trote. Aí fiquei, aí perguntei, aí mandei, pensei, aí ele acho que percebeu que eu não estava acreditando. Percebi. Aí ele me ligou. Aí eu falei, então tá bom. Não. Aí eu falei, sabe por quê? Porque as coisas, assim... Vocês falaram de problemas técnicos, né? Sempre tem uma pedra no meu caminho, mas é Carlos Drummond de Andrade, né? É a Excelente pedra, citação. É a pedra que faz com que eu consiga ou esperar um pouco, ou desviar, ou, sabe, dar um jeitinho de falar assim, você tá aí? Então daqui a pouco eu volto. E às vezes quando eu volto, ela mudou de posição. Então a vida me ensinou isso. A paciência. A paciência, né? Eu era muito... E ela é o caminho, né? A paciência. E é isso. Então, esse vamos voltar, está aqui até meia-noite. É ótimo que você vai receber 2 mensagens, da Bia e do Michael. E vamos voltar, que foi lindíssimo. Linda história. Da professora, da trabalhadora, da criança, que vira adolescente, que o papai falava, mulher não precisa estudar, mulher tem que arrumar um namorado para casar, para parar de me dar despesa, porque naquele tempo, na ideia dele, eu arrumando um marido, era uma forma de alguém me sustentar e sair da responsabilidade dele. Eu, aos 19... Então, nesse período, até os 19 anos, fiz o ginásio, que era naquela época. Só tinha 2 colégios no Itaquera, e que eram particulares, que era o Castelo. Só que para eu conseguir que o meu pai se convencesse que ele precisava pagar a mensalidade, eu tinha que trabalhar X horas, fazer tais tarefas para que eu, no final, tivesse aquele dinheiro para pagar. No dia que ia pagar a mensalidade, eu tinha que ir uma meia hora antes, porque meu pai me fazia sentar de frente para ele, e ele dava um sermão. Nunca eu merecia aquele dinheiro, mas tá bom. Fechei o ginásio e, naquela época, ensino médio só se ingressava a partir de exame de seleção. Isso era anos 70 já? 70, né? 70. Exame de seleção. Tinha que fazer um cursinho de 6 meses, onde tinha que ser pago. Meu pai não queria pagar, e ele não pagou, mas eu tinha a filha da professora que morava em cima. Olha. E que eu tinha amizade com ela, que era a Aninha. Você sabe o que eu me lembro dela? Ela demorava um tempo enorme para comer um tablete de chocolate, que era um diamante negro que já existia. Olha. Mas ela demorava muito. E aquilo me chamava atenção, porque eu falava assim, nossa, eu como rapidinho. Eu tenho lá na vitrine da padaria, eu vou lá, eu pegava sem minha mãe e meu pai ver, porque não podia. E eu comia escondido com muita velocidade. E aquilo me chamava muita atenção, porque ela ficava com aquele diamante. Eu falava, por que será que ela demora tanto? E aí, ela me emprestava o material do curso de admissão. E para fazer o exame, para entrar no colégio estadual Emília de Paiva Meira. Era o que tinha. E o particular, só que meu pai não queria pagar o particular, então eu tinha que entrar no Emília. E consegui, graças a Deus, estudando. Determinada, esforço. Eu sempre fui muito... muito diamante negro. Muito diamante, não muito, porque eram contados. Olha. Para controlar, porque, se eu pegasse 1 por dia ou 2 por dia, como é que meu pai ia vender aquela caixa de diamante e ter lucro? Alguma coisa estava acontecendo. Não podia, né? É assim que acontece. Numa empresa, se você tem desperdício, você não consegue pagar as contas no final do mês.
Não fecha. Não Olha a mulher fecha. empreendedora aí, ó. Não fecha. Se você tiver desperdício, se você gastar mais do que você ganha, isso em tudo, né, gente? Isso em tudo. Você ganha 10, você ganha 20, daqui 2 meses está quebrada. Né? Mas voltando, eu entrei no ensino médio. O dia que eu fiz matrícula no ensino médio, meu pai descobriu, eu levei uma surra dele, porque eu tinha feito sem ordem, porque eu não tinha pedido, aquelas coisas assim. E eu respondi. Da época da criação, de tudo, enfim. Sim, eu fiz o ensino médio. Eu fiz o ensino médio no Emília, continuei ajudando meus pais. Meus irmãos nessa altura já estavam todos casados, né? Porque eram mais velhos. Então Eles eu fiquei. estudaram? Não, nenhum deles. Estudaram, o que estudaram foi em Portugal, né? A minha irmã mais velha, hoje ela tem 80 anos, ela veio com 16 anos. Então, o que ela estudou foi lá. O que eles tinham de estudo. E aí eu fiz o ensino médio, né? E ficava com os meus pais, porque eu era caçula. Mas a pressão de casar era muito grande, porque meu pai não me deixava sair para lugar nenhum. Eu não ia a lugar nenhum. Então, era do colégio, da escola, para a padaria, ajudava eles. Eu não sei andar de bicicleta. Eu vou passar para outro lugar, né, daqui a um tempo, que eu espero que Deus me demore bastante para falar assim, chegou sua hora, sem aprender a andar de bicicleta, porque nem brinquedos nós tínhamos. E hoje eu tenho medo, eu não tenho muitos medos. Eu tenho medo de aprender a andar de bicicleta, porque eu acho que o meu raciocínio é muito rápido. Tanto é que a minha dificuldade com a tecnologia é imensa, porque eu não paro para prestar atenção como faz. E a minha geração, olha, já mudando de assunto, mas eu acho que a minha geração, ela escreve com esse dedo, né? E não com o polegar, porque nós tivemos uma educação linear. Então, tem coisas que é muito difícil, sabe, para a gente, a minha geração, se adaptar. Mas não é impossível. Né? Tanto é que eu saí do INHAC, a primeira coisa que eu fiz, me matriculei num curso de computação. Evoluída, revolucionária. Né? Depois fala que não tem uma coisinha guerreira de computação, não, verdade. De computação, por quê? Claro, para aprender, não para, o tempo não para. Para aprender, para não ver nisso algo que é ameaça. É um bicho-papão, não? É um bicho-papão. É um bicho-papão. Bom, voltando aos 19 tá vendo? anos. Você enfrentou tudo, menos o mesmo. Voltou aos 19. O ensino médio. Finalizei o ensino médio e casei. Aos 19 anos. Com uma pessoa que conhecia a família, participava das reuniões da família, era bem visto pela família, e aquelas coisas todas, 9 anos mais velho que eu, e era uma forma de eu sair da casa dos meus pais. E você queria muito sair da casa dos seus pais? Queria, eu achava assim, eu estou numa prisão. É uma fuga, né? Não adianta. Naquela época é isso, a mulher tem que casar. É despesa. A mulher literalmente é uma despesa. E o casamento era a única alternativa que existia. E aí... Mas a pergunta que não quer calar é: você saiu de uma prisão para outra? Penitenciária. Nossa, papuda, hein? Vamos lá. Agora. Eu tô aqui. Gente, eu tô ávido, a gente tá pior que Maria do Bairro, Michael. A gente tá pior, muito. Mas eu quero falar que eu não tenho rancor, raiva, ódio, mágoa. Nenhuma, você falou nem trauma. Eram outros tempos, era criação. Claro que hoje você entende essas formas de tudo que eles passavam, porque eram os demônios deles, os fantasmas deles. Era outra época, outro pensamento. É passar fome, é você estar num país estranho, é você começar, é você zelar, é assim, exatamente. Uma outra cultura. A minha mãe, ela nunca permitiu que eu a beijasse. Carinho, naquela época não tinha esse, um abraço, um beijo, essa foi de pai e mãe. A minha mãe saiu da casa dos pais dela com 12 anos, de Leiria, foi trabalhar em Lisboa, numa casa de família, sei lá que tipo de trabalho, até os 22 anos.
Ai, saber se não era escrava. Não tava, ela não teve Entende? isso. Então... Eles sempre achavam que a vida era trabalho, que eles vinham, que eles eram pra isso, pra trabalho. Eu penso assim, nada... Só trabalho, enfim. Nada que constitui uma personalidade, uma educação, um comportamento, é à toa. Sim. Foi o que eles viveram, o que eles vivenciaram. Tem uma experiência, só que você não pode ficar preso nisso. A vida continua. A vida te dá oportunidades de ir em frente. Sabe aquela história? Vambora. Você tem escolhas. E para os netos também não tinha esse... Tinha. Minha mãe nunca teve. Meu pai, sim. Meu pai era muito amoroso. Tanto é que as minhas irmãs dizem que eu tenho o coração do meu pai. Porque ele era muito amoroso, muito acolhedor. Ele queria... Ao mesmo tempo que ele era muito bravo, ele queria estar junto. Não, mas peraí. Mas a gente volta pro casamento. Senão o Michael morre. Eu tô no capítulo 3 ainda. Você já quer ir pro 5. Não, mas eu, assim, Tati, só pra isso mesmo. Porque se você não tem amor, se você não teve esse carinho, como é que você pode proporcionar? Foi a sua vivência, foi o que você tinha. Então, é o que ela dispunha de ter. Mas agora vai pro casamento que a gente tá pra poda. Vocês verem como que mulher é. Vocês duas já estão lá na frente, eu tô aqui ainda. Ai, tá vendo? Tá vendo, Lana? Como que nós vamos... Tá vendo? A gente acabou de colocar em prática o que a gente conversou. Bom, nós Olha, verdade. A teoria acabou. Lana, é a prática. Somos seres humanos diferentes. Totalmente. Não dá pra querer conseguir ser igual. Nós nunca vamos ser iguais, seres humanos, mas nós podemos conquistar direitos, deveres... Igualdade em sociedade, é isso. Saímos da caverna, pelo amor de Deus. É isso. E quem mordeu maçã foi a Eva, viu, gente? A evolução já começou por aí. Desculpa, obrigada. Vamos voltar lá pelo casamento. Então, dizem, né, você lê um pouco de psicologia, você sabe que a mulher, ou ela sempre... casa com uma pessoa muito parecida com o pai. Sim. Ou o contrário. Mas eu acho que na maioria das vezes é muito parecida com o pai. E eu fiz... A falta de amor de pai, tem muito... Freud explica, não explica? Freud explica. Deixa Freud explicar. Isso, Nietzsche também, aos que agora... 19 anos eu me casei, né? Sem consciência nenhuma do que eu estava fazendo ali, o que era aquilo para mim, né? Isso foi em que ano? 1977. Olha. 1978 eu já tinha o meu filho mais velho, Marcos. Nossa. Eu casei em janeiro, acho que logo depois eu engravidei e ele nasceu em fevereiro. Eu não casei grávida, porque naquela época a gente casava virgem. Imagina, velho, grinalda, branco puríssimo. Né? Senão na mãe da rua, mulher da vida. Aquelas coisas assim. E outra coisa, você sabe como eu namorava? De domingo. Sentada no sofá com a mãozinha. E com meu pai e minha mãe junto. Ali, só segurava na mão. Aí... O que acontecia ali, a gente ficava... Eu já o conhecia das reuniões de família, conhecia os pais dele, que eu tive uma sogra que era uma luz na vida daquela família, que era o meu ex-marido e a irmã. Era uma pessoa que eu amei muito, muito. Tenho muita saudade e eu sei que ela também me amou muito. E aí, né, nós namorávamos ali assim, né? E eu sei que nós namoramos, noivamos e casamos menos de 1 ano e meio. Foi rápido, porque ele já era 9 anos mais velho, já tinha condições financeiras. Sim, ele podia sustentar condições financeiras. Ele podia o mantenedor Isso. Ele podia, não ia dar problema nenhum. O chefe de família, o homem da casa. Isso, só que eu casei. E a mulher com 19 anos, já velha. Já velha. Sociedade. Não, exatamente. Mas passou dos 19, já era tia do Caritó, já tava encalhada. Titia, E só que eu casei e eu fui, ele tinha comércio também. Então nós tínhamos naquela época um mercadinho, que era um mini mercado grande, vendia de tudo. Então eu saí de um ambiente de comércio dos meus pais e fui ajudar um homem no comércio, né? E aos 20 anos eu já era mãe.
do Marcos. Eu fiz 20 anos em dezembro, o Marcos nasceu dia 14 de fevereiro. E você já tinha completado o que seria hoje o ensino médio? Já, completei o Completei. ensino. E aí casou? Casei e fiquei trabalhando, ajudando. No mercado. Eu acordava às 5 da manhã, ele acordava às 9 da manhã, mas eu acordava às 5. Bom isso, né? Mão de obra legal. Era bem assim. É por isso que ele casou, que amor. Ele casou. Bom, mas fala por que era prisão? Por que era uma prisão? Aliás, presídio. Foi esse o seu. Curioso por isso. Olha, Michael, os olhos brilham. Eu tô aqui, ó. Tandã. Ele tinha o mesmo comportamento, um pouco pior do que o meu pai. É, pra você acordar às 5 da manhã pra trabalhar ele às Ele 9. às 9. A gente já vê que era uns olhos junto, mau caráter. E aí, era assim, eu tinha que servir, eu tinha que dar comida onde ele queria comer, aquelas coisas assim. Aquilo foi me agoniando. E aí, eu vivi 15 anos. Muito, uma vida. Nossa! 15 anos é uma vida. Uma vida. Vivi 15 anos. Por quê? E só o Marcos? E o Marcos? Não. O Marcos ficou 4 anos, eu fiquei com 4 anos. Depois todo mundo falava assim, a família falava, olha, precisava arrumar outro filho, quem sabe as coisas melhoram. E outros problemas que nós tivemos que eu também não, eu acho que eu não precisa entrar no mérito da questão. Com certeza. E aí veio o Fábio, que é o meu filho do meio. Nessa época, eu continuei com o mercadinho e ele era uma pessoa, apesar de tudo, ele era uma pessoa inteligente, só ele não gostava de trabalhar. E aí ele tinha um posto de gasolina lá na Lapa. Ele comprou um posto de gasolina na Lapa. Então, nós tínhamos uma condição financeira boa para a época, sabe? Nós tínhamos. Então, eu trabalhava porque eu tinha resultado e tinha. E aí eu tive o Fábio e num período muito complicado, eu tive o Fábio, aí naquela época a gente, a prevenção usava o DIU e eu acabei engravidando a Carol com o DIU. Então, o Fábio e a Carol têm 1 ano de diferença. Então, eu fiquei com 3 filhos. Escadinha, um atrás do outro. O Marcos de 4 anos e os outros 2, um de 1 ano. Quando eu voltei do hospital, o Fábio não andava, ele tinha 1 ano. E a Carol, bebê. E eu trabalhando. Cuidando dos 3 filhos. Cuidando do comércio. E da do pai da casa. A sorte. E do marido, né? A sorte que eu tive uma pessoa que é como se fosse uma mãe. Dona Jandira, uma pessoa que foi tudo na minha vida. Porque minha mãe não me ajudava, minha sogra morava longe, vinha de vez em quando, enfim, era uma realidade. E pra você ter ideia, desde o dia que eu casei, no 2º dia do meu casamento, eu falei assim, um dia eu me separo desse homem. Isso foi caminhando. Só que eu não podia me separar sem condições de sustentar meus filhos, de assumir os meus filhos, porque todo homem separado, ele esquece que é pai. Sim. Ele esquece e acabou. Ele acabou. Lógico, tem exceções, não estou aqui generalizando. Sim. Mas imagina naquela época. Fora que a legislação não ajudava também. E lembrando que naquela época, toda mulher que separava era o fim. Não ajudava, era o fim do mundo. Era uma... Tem ideia do que fim era? Era prostituta. Separada, desquitada. Era desquitada. Desquitada, né? Depois de 1 ano e pouco é que saiu o processo do divórcio. Olha só. Aí eu tinha uns 3 E não pequenos. tinha direito a nada? Não. Não tinha, mas mesmo que tivesse, não era cumprido. Imagina naquela época. Se hoje a gente sabe o quanto evoluiu, imagina naquela época. Bem, enfim. Eu com os 3 filhos, aí eu vendi o mercadinho e falei, não, agora chega. E ele continuou trabalhando, fazendo as coisas que ele fazia. Com o posto de gasolina. Sim, com as coisas. E eu falei, a única coisa legal que foi que ele não me impediu. Acho que é Deus. É Deus.
E aí eu fui, vendi o mercadinho, morava ali perto, numa casa que nós compramos ali perto, e eu fui para a faculdade. Queria fazer psicologia, era o meu sonho fazer psicologia, só que eu não tinha dinheiro para bancar, e eu tinha que me locomover até Mogi, porque não tinha ali mais perto, e eu com os 3 filhos não dava. Aí fiz letras. Fiz vestibular, estudei, fiz vestibular, entrei na faculdade, na universidade, 5 anos de curso. 5, né? E com um mês que eu estava na faculdade... Eu não... Segura um pouquinho. Seguro já. Agora Você vai faculdade. contar pra gente esse episódio que foi a faculdade. Imagina. Não, episódio, realmente, isso aqui tem uma temporada de streaming que eu tô adorando. Imagina anos 80, Gracinda, desquitada, separada, divorciada, dentro da faculdade. Segura! Já a gente volta e continuem com a gente aí, nos acompanhando essa história linda da Gracinda. Até já, gente. É o preço do like na Rádio 012 Rock News. Comercial é rápido e a gente já volta. Você está ouvindo o podcast Preço do Like. Você está ouvindo o podcast Preço do Like. E estamos de volta para o nosso último bloco com ela, Gracinda Dunhac. Lembrando que Gracinda Dunhac é proprietária, além de professora formada em letras e literatura, ela é proprietária, empresária, mulher empreendedora, dona da Inhaque, a pastelaria mais famosa e tradicional de Caraguatatuba. Gente que faz. E estou muito triste aqui com a dona Gracinda. Eu vou abrir aqui agora, Luana, que Fale. ela não trouxe os pastéisinhos aqui pra gente. Nossa. Fica pra próxima vez, Olha. eu prometo. A gente pede mesmo. E agora eu posso até trazer num dia que vocês não estejam aqui, não sei, em algum lugar. Nossa, vai ser uma honra trazer no nome. Uma honra. Quem que tá devendo pão de queijo pra gente também frito? Ah, o vereador Cuiu veio aqui também. É porque, olha, até agora a gente só ganhou
da nossa querida Maria Ângela, né? Verdade, o mexilhão da Maria Maria Ângela. Mas eu trago, Muito obrigada. Que a gente é pedinte mesmo. Não, mas gente. tem que pedir mesmo. Tem que pedir. Até porque, tanto eu quanto Luane, quanto Bia, crescemos comendo pastel do Pastel. nhaque. Nossa, tradicionalíssimo. E Imagina agora se tem um não. pastel de costela. Oh, que meu o Rafa, Deus. nossa, realmente, mas eu trago. Eu vou me programar, porque assim, eu trago. Pronto, Moça, acabou. muito bem. E tudo que eu falo, eu cumpro. E como? Gente que faz, Mas, aqui não. É isso. Não, e a gente, a melhor, é verdade, como bem disse o Michael, vamos junto com a Bia, porque aí a gente comemora, né? Sim. Isso. Vários motivos, além da recuperação maravilhosa da Dona Heloísa, a Bia de volta à bancada e a gente matar a saudade do pastel. Lógico. Porque eu de Vamos Ubatuba, marcar. eu fui criada em Ubatuba desde os 7 anos. A gente ia de Ubatuba até Caraguá. Legal. Que Ubatuba, Mas você eu sabe, é sei. botocudo, é primo É. pobre. Depois a gente fala de E eu Ubatuba, ajuda. daqui de São Sebastião Ó. saía da Costa Eu Norte pra ir sei, lá pra Caraguá comer um pastel. Eu sei. Agora vamos lá pra faculdade, Bom, que vamos- senão, Michael, e tem senão muita também- coisa. não, tem muita e os coisa. internautas, vamos lá, Sim. tem as Não perguntas dá, dos ouvintes, né, internautas, vamos lá. Vamos lá, então, aí fui para a faculdade. Na faculdade, o primeiro momento foi, eu não quero voltar para minha casa, porque foi uma revolução, né? Filosofia, antropologia, nossa, muita matéria que eu falei, gente, olha o que eu perdi na minha vida. Bom, enfim, fiz a faculdade. Um outro mundo. Um outro Se abriu. mundo, mas eu tinha 3 filhos e eu tinha que ser responsável por eles e tinha certeza que a educação era o meio para eu chegar em algum lugar e fazer meus filhos chegarem também. Então, a importância da educação na minha vida foi sempre prioridade. E terminei a faculdade em 1987 e em 1986 eu já comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula em Olha. 86, porque naquela época não tinha professor e os colégios acabavam indo nas faculdades, ofereciam as aulas. E 87, né? E aí comecei a dar aula e educar meus filhos, criar meus filhos e sabendo que no momento certo eu ia me divorciar ou ia me separar, né? Mas foi um processo de 87 até 1987, 90, 92 eu me divorciei. Então, eu ainda percorri uns 5 anos ali nesse percurso com os filhos, mas eu precisava me preparar para assumir minha vida sozinha, porque eu não podia contar com família, porque não podia. Amigos, todos fogem. Naquela época, filho de mãe divorciada não era convidado para lugar nenhum. Isso. Nem pra festa de aniversário de 7 em lugar nenhum, verdade. É malquisto, é mal filho. visto. E outra coisa, se você vier, dá um jeito da sua mãe não vir. Porque Um horror. Era vista horror. como uma prostituta, Isso era um mesmo. horror. A sociedade taxava dessa forma, horrível. Mas eu tirava de letra e ia embora. E meus filhos, nós morávamos em Itaquera e meus filhos estudavam, pra você ter ideia, no Belém. Olha. Numa escola tradicional, Agostiniano São José. Por quê? Porque era uma escola que iria prepará-los para um futuro. Uma escola tradicional? Sim, mas foi uma escola que deu a eles uma estrutura educacional na época, até para me ajudar. É como o Caetano de Campos, que Isso, ficava lá no centro. Meus irmãos isso. estudaram lá. Eles saíam de Uhum. Itaquera e iam para... Pro Bom, Belém. me divorciei. E quando eu me divorciei, eu tinha montado uma lanchonete com a minha irmã mais velha, que foi a que me deu a mão. E nós montamos essa lanchonete sem meu ex-marido saber que era minha, porque senão era uma forma de dividir esse comércio com ele na partilha. E eu sabia que eu precisava da lanchonete e do meu trabalho como professora para sustentar meus filhos. Sim. E aí isso ocorreu, nós montamos, eu e minha irmã,
né? Minha irmã emprestou dinheiro, emprestamos dinheiro de fora e montamos. Eu acordava às 4 da manhã, trabalhava até 3 horas da tarde lá nessa lanchonete e depois saía de lá e ia dar aula até às 11 da noite. O trabalho não saiu do sangue, português não sai da veia da família. Não, eu digo que eu passei na Vila do Trabalho todas as vezes que Deus... Passou, não? Vai! Você não passou, você foi empurrada em todas, você tirou a fila. Exato. Só deixar uma questão bem clara para que não fique mal entendido quando eu falo de prostituta naquela época de sociedade, que já era um termo pejorativo, horroroso em todos os sentidos, né? Luana, não era pejorativo, era verdade. Não, verdade. Sim, mas eu digo sem ofender a classe também. Claro. Porque era muito cruel, muito horroroso. Isso, que fique bem claro. Porque hoje no politicamente correto a gente fala o povo entende B, né? Não. Era para atingir, exatamente. Ninguém tá aqui para questionar A, B, C, não. É para deixar bem claro, era para ofender, era preconceito. Como foi para você, naquela época, enfrentar uma sala de aula? Uma sala de aula naquela época era desafiador. Mas nós tínhamos preparo profissional. Nós tínhamos... eu fiz 4 anos de faculdade e depois 1 ano de estágio, onde a gente aprendia com pedagogos, com psicólogos, como fazer, preparar a aula. E era muito desafiador, muito desafiador. Então, sem querer te interromper, mas dando uma notícia aqui maravilhosa. Estamos agora, nesse momento, com quase 700 pessoas nos assistindo. Nossa! Que bom, muito obrigada! Todos parando para ver um pouquinho da sua história. Então, bom, aí me divorciei, consegui me divorciar, né? Que foi um processo difícil, mas consegui. Dividimos as coisas que tínhamos. Ele ficou com uma parte bem maior porque eu queria resolver a questão e segui minha vida com muita fé em Deus, muita coragem. Passei por muita dificuldade e aí, mas nunca desanimei. E meus filhos sempre foram a minha prioridade, sempre foram a minha prioridade. O meu amor maior são meus filhos. Não tem. Incondicional amor, os olhos brilham. Né? Não tem, contudo, não tem. São os seus presentes. Tudo o que você fez e tudo que você passou. São pelos seus filhos. São pelos meus filhos. Tanto é que eu tenho 34 anos sozinha. Namorei. Os seus 3 filhos são médicos? Não, eu tenho um filho engenheiro civil, o Fábio, médico, que mora em São José. A Carol, ela trabalha com pesquisa clínica, numa formação espetacular, uma profissional espetacular. Os 3 são profissionais espetaculares. E como é para você ver hoje, você que lá de trás veio como retirante de Portugal, você que disse que não teve o carinho da sua mãe, você vê hoje os seus 3 filhos encaminhados, formados, já tem uma família. Como é isso para você, Gracinda? Eu resumo numa palavra. Se você me perguntar assim, Gracinda, o que você quer da sua vida? Nada. É só contemplar saúde, equilíbrio, muita fé em Deus. Eu faço uma caminhada com 7 mulheres de Caraguá. Esse ano nós vamos fazer a 3ª caminhada. Eu não Para Basílica de Aparecida. Sim, nós caminhamos 140 quilômetros. Nós fizemos o percurso do Sol, a Rota do Sol, que sai de Paraibuna o primeiro ano. Foi um divisor de águas na minha vida. Porque, assim, ali, naquele momento, você está com você. Você não leva nada no percurso, nada. E se você levar alguma coisa, você deixa no meio do caminho.
Entendeu? Porque você entende que você não é nada. Que você é um ser que está nessa caminhada para fazer coisas boas. Tanto é que eu não foco o meu dia a dia, a minha vida, em nada que é ruim. E olha, gente, a gente vê coisas que assustam demais. Mas aí eu fecho os olhos e falo, não, eu tenho que acreditar que coisas boas são a maioria. Olha, O bem vence o isso mal. é lindo, isso é lindo. E é isso que percorreu minha vida inteira. Eu saí de Itaquera. Para você ter ideia, eu vendi a única casa que eu fiquei. Eu juntei o patrimônio, que era pouquíssimo, porque eu fiquei com uma Brasília caindo aos pedaços, porque ele ficou com a maioria, e fiquei com a casa. Juntei e falei, vou sair de Itaquera. Eu preciso tirar meus filhos daqui. E aí eu fui para São José dos Campos. Deus fez assim, ó, você vai. E você vai comprar um posto de gasolina lá. E eu fui com os meus 3 filhos. E você já conhecia São José dos Campos? Viu uma propaganda Vale do Paraíba? Não. A gente vem do Vale pra cá, Nossa Mas Senhora. ela conhecia o ramo de posto de gasolina. Não, conhecia. Não, Conhecia. a rainha da mangueira lá do... E que mulher empreendedora. Completamente. Imagina quantas vezes encher a bomba. Nossa, muito. E aí eu fui para São José com os 3 filhos. Fizemos a mudança em 3 dias, assim, porque aos poucos, né? Coisa assim de... E eu comprei o posto de gasolina, porque era uma forma que eu tinha de tirar meus filhos de Itaquera, que eu agradeço demais tudo que eu passei em Itaquera, tudo que eu conheci. Só que não era mais Itaquera. Mas não era mais Itaquera. E a prioridade era uma formação educacional. O meu filho mais velho já estava no ensino médio, o meu filho do meio ia para o ensino médio e a Carol estava terminando o ginásio. E eu comprei esse posto de gasolina no Jardim Satélite, do lado da Igreja Espírito Santo. E você professora. E eu professora. Com uma mãe analfabeta, com um pai controlador Não, e e com os analfabeta filhos. também. E analfabetos. Também. Porque meu pai mal sabia escrever o nome. E aí você foi para São José? Trabalhador. Fui para São José, porque eu já tinha o cargo de professora, porque eu esqueci de falar para vocês que eu fiz concurso, passei, efetivou no estado. eu me efetivei no estado. Foi minha colega. 3 também. anos depois, eu me efetivei no estado e levei meu cargo. Então, eu fiquei 10 anos... Então você foi para São José dos Campos com uma estabilidade, você já era efetiva do estado. Já era efetiva. Você carregou o seu cargo. Eu carreguei o meu cargo para São José, comprei o posto de gasolina e um comportamento que assustou todas as mulheres, porque São José é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade muito interiorana, assim, eles têm Tem as características interioranas, é como Taubaté. Eu estudei, eu fiz faculdade lá. Eles têm ainda aquelas vistas de coronelismo, bem interior. Olha o mármore, olha lá a samambaia torta, olha a vida dos outros, eles têm. Nossa, por mais que seja cosmopolita, eles têm. Tem, não perdeu a roça. A roça não saiu. Agora você imagina, há 25 anos atrás. Desbravou, né? Bandeirante. Então você desbravou São José. É assim, o meu cunhado, casado com essa minha irmã mais velha, ele tinha posto de gasolina. E aí, eles gostavam muito de mim. É como se eu fosse filha deles, porque minha irmã mais velha. Então, eu devo muito a essa força da minha irmã. E o meu cunhado falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero sair daqui. E eu queria comprar outro ramo, porque eu tô cansada de comida, restaurante, porque sempre foi. E aí nós fomos, entramos em contato com o corretor, e ele nos levou, e eu conheci esse posto, e comprei esse posto de gasolina. Bem do lado do Espírito Santo, ali na Satélite, tá? Esse posto era de um único dono, desde a origem. E quem tomava conta era o filho. Que legal. Né? Só que esse filho, ele acabou fazendo umas falcatruas. Estrapalhada, estragou o legado. Estragou o legado, mas o pai não sabia.
E tudo isso estava engavetado de um jeito Olha. muito escondido, com muita propina, porque era direto com a Petrobras. Nossa. Que horror. Então não dava, no momento, com todo o levantamento de documento, disso, Certidões aquilo, negativas, tudo. a Gracinda comprou. Gracinda comprou e trabalhava. Arrumou tudo. Tudo. A Gracinda comprou, meu filho mais velho ajudava, o Fábio ajudava, porque aí eu já matriculei eles. Meus filhos estudaram no Poliedro, no Ângulo, porque o meu filho falou, mãe, eu quero fazer medicina. Eu falei, você vai fazer medicina. E o meu filho estava terminando a engenharia e minha filha queria fazer faculdade pública. Minha filha fez Unesp, a Olha, melhor. A Unespiana. Lá em Unespiana, Araraquara. Ela é formada, ela fez fez farmácia não e sei. bioquímica. Hoje ela é coordenadora de projetos de pesquisa clínica. Ela Olha trabalha que nos chique. Estados Unidos. Então, assim, Deus abençoe. amém, Sensacional. amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. Mas eu quero saber 8h51. Eu quero rápido. saber como foi você vindo pra Caraguatatuba. Sim, aí... Chegamos em Caraguá. Glória a Deus. Descemos a serra, São Descemos José. a serra. Vendi o posto em São José, porque as coisas não foram do jeito que eu esperava. E comprei um posto de gasolina aqui em Caraguá. Ali perto, na avenida Mulher, principal. mas você sempre comprando posto de gasolina. Peraí. Comprei esse Gente, posto de adoro. gasolina. Por quê? Botafogo! Porque eu moro próximo, perto do shopping ali, Serra Mar, tem o Depósito Vila. Tem o posto de gasolina. Aquele posto foi meu. Que hoje é o Palmeiras, Tá. Alto Posto Palmeiras. Não, é pra frente. É o Flecha? Não, pra frente. É perto do Vila. É do Ipiranga, que é do Toninho Barbosa. Que o Toninho Barbosa é parente, é irmão do meu cunhado. Sim. Só que quando eu vim para Caraguá, quem mandava no ramo de posto de gasolina? Toninho Barbosa e o outro que era dono de quase todos os postos. Imagina uma mulher chegando, E comprando um posto de comprando gasolina. um posto em frente ao que era o do Toninho e uma mulher pequena. Quem é que vai mas querer é mexer no mexer monopólio? É. E mulher ainda. Mulher ainda. E com Há 20 posto de gasolina? Há 25 anos atrás, sabe o que aconteceu? Eles me tiraram toda a clientela de caminhão. Então, eu comprei um posto que vendia 100 mil litros e 2 meses depois vendia 30. E é 30, assim. E aí eu não conseguia pagar nem as contas fixas, nem o aluguel, porque um posto de gasolina, para você conseguir pagar as despesas fixas, ele tem que vender mais de 120 mil litros. E é um ramo muito complicado, tal. Mas Extremamente machista também, mas a Gracinda concorridíssimo, tem de tudo. tá Gracinda. torcida, né? E aí, mais o uma que vez que ela aconteceu? levanta, sacode a poeira e dá a volta Tava por cima. Eu cheguei um dia em frente à pessoa que estava. Falei assim, quanto você me dá nisso aqui? Toma, você quer? Fica com ele. Ele me deixou umas 3 horas esperando para conversar com ele. Nossa. Olha. Tá? Eu tinha que pagar cursinho dos meus filhos, colégio dos meus filhos e moradia em São José, porque eles ficaram lá estudando. Você e eu veio tinha sozinha. Eu sempre estive sozinha. Sempre. Sozinha não, com Deus. Deus. É que essa parte é tão gloriosa na minha vida que às vezes eu até esqueço. Tudo a que, superação, Né? imagina. Bom, aí eu 8h54. Michael, faz a pergunta. Faz a pergunta. Você vai ter que me chamar aqui outra vez. Vamos eu falei chamar. pra você Que até tinha um meia-noite. livro. Qual é o Aqui até livro? meia-noite. Diga o que você quer me perguntar. Não, na verdade, só finaliza pra gente Finaliza. a sua história em Caraguá. Tá, então E é como isso. chegou na Inhaque? No Inhaque. Aí eu vendi esse posto. E eu sempre tive bons relacionamentos de amizade. Eu sempre fui uma pessoa bem vista, bem quista, querida. Porque é meu isso. Eu sou honesta, eu sou autêntica, eu sou isso. Trabalhadora honesta de família. E aí eu conhecia o dono do Inhaque, que era o seu Mário. Que quem cuidava do Inhaque era o filho dele. E o seu Mário estava desesperado, porque o Inhaque estava numa situação muito difícil, porque o filho não queria mais tocar. E eu, no aniversário,
de família dele, fui convidada e o seu Mário falou, Gracinda, fica com o nhaque. Eu falei, seu Mário, eu não tenho dinheiro. Porque o dinheiro que eu tinha, eu perdi tudo. Eu comprei o posto não deu certo, eu perdi tudo, eu não tenho dinheiro para comprar o nhaque. Ele falou, sim, eu te vendo o nhaque baseado no movimento de feriado e final de semana, que é o que o nhaque trabalha, e você vai me pagar, eu tenho certeza. Deus. Foi o que ocorreu. E deu super certo. E deu Pela super honestidade, certo. a confiança por todo mundo. Trabalhei muito. Ralei. Você não tem ideia. E só queria terminar. Hoje, meus filhos estão formados, né? Meu filho é um médico super responsável, super querido. A minha nora é médica também. Tenho 4 netos. Meus filhos são pessoas assim, trabalhadoras, honestas. Não tinha como ser diferente. Não o fruto não cai longe da árvore. Você é uma pessoa honesta, trabalhadora. Mas, Maicon, às vezes a gente acha que acerta. E nem tudo na vida é tão certinho assim. Eu não conhecia a senhora. Você. Você. Vou até pegar na sua mão agora pra gente trocar energia. Eu não te E que energia? Não te conhecia pessoalmente, Estamos mas aqui. eu estou extremamente apaixonado pela sua história. Ai. Somos 2. E com certeza o litoral norte, o estado de São Paulo, Brasil, porque mostra com certeza os nossos like amores e like saras. Inclusive, os nossos like amores e like saras deixaram algumas perguntas. Infelizmente, por conta que nós vamos estourar o horário, não vai dar pra ler todas, mas tem algumas aqui, tem pessoas mandando beijo, como Beatriz Rego e Dona Elô mandando um beijo aqui pra você, Gracinda. Muito obrigada. Falando que estava acompanhando o programa. Like, beijo. Recuperação. Like, beijo pra todos. Pra todos. Lu Caseiro, Mara Cirino também ali mandando beijo, falando que o programa tá lindo. E tem uma pergunta aqui, dentre várias, que nos chama a atenção e você precisa responder. Qual? Da Tawane Lotito. Like beijo, minha like Sara. Gracinda, escutamos, quando dizem escutamos, ela está se referindo aí ao Litoral Norte, que você vem pré-candidata, é verdade? Sim, eu estou pré-candidata. É um outro objetivo, um outro desafio, um outro aprendizado. O meu objetivo é trazer as mulheres empreendedoras, mulheres fortes, corajosas. Não sei o que vai ser, porque todos sabemos o quanto é difícil entrar nesse meio. O quanto, não sei se eu vou estar preparada para tanta falcatrua. Sim. Isso é algo que eu estou pedindo a Deus que me ajude, certo? Mas eu não vou desistir, porque eu acho que enquanto eu tiver até o final, eu vou cutucar feridas, eu vou falar e eu vou estar com a minha força. Eu sei que eu estou, mas eu tenho consciência que ser vereador é algo que precisa mudar muito o comportamento. Ele precisa ouvir a população. Caraguá tem 90 bairros. Imagina se os do centro estão abandonados, você imagina os outros. Sim. E hoje o que eu sinto é que as pessoas trabalham para política, para benefício próprio, benefício de pessoas que estão próximas. E isso tem que mudar. A Câmara tem só homens. Então, alguma coisa tem que ser feito para que o bem comum de uma sociedade, de uma comunidade, de um grupo, melhore um pouco. Hoje eu tive a experiência de uma amiga que foi com a filha no UPA com dengue. O profissional da saúde deu dipirona e não fez exame. Ela teve que sair dali e levar a menina de 4 anos para fazer o exame, porque ela estava com o corpo todo vermelho. E sabe por que não fez? Porque não tem testes. Então não é possível que coisas necessárias que passem por cima da vida humana. Perfeito, então podemos contar com Gracinda
vindo aí como Com pré-candidata certeza. à vereança em Caraguatatuba. Com certeza. E que Deus abençoe a sua Amém. caminhada. Agradeço a atenção de todos. Luana, foi um prazer te conhecer. O prazer foi todo meu, Michael, inenarrável. OPL, eleições 2024. Muito obrigada. isso. Eu adorei estar aqui. Me senti Nós, muito acolhida. Me senti acolhida. Me senti conversando com amigos. Um ambiente gostoso. Que a lua cheia te dê muita inspiração. Que ela me acompanhe até Caraguá. Amém. Amém. Que Deus proteja todos. A nós, Nossa Senhora E Aparecida, Nossa nós Senhora estamos Aparecida, encantados. Dia 4 de setembro eu vou para minha caminhada de novo. Levarei vocês no meu pensamento, porque eu adorei. Muito obrigada, amém. Por esse acolhimento. E até a próxima. E pra Brevemente. Para finalizar nosso programa, com todo convidado que a gente traz aqui, nós finalizamos com uma pergunta, que é a pergunta tema do nosso programa aqui. Sim. Qual é o nome do nosso programa? É o preço do like. Preço do like. Então a nossa audiência quer saber até onde vai o preço do seu like. Tandã! Ai, meu Deus, acho que não tem preço. É muito. Então tá respondido. Primeira convidada que disse que não tem preço. Porque é imenso, né? É imenso. É incondicional. É incondicional. Desse amor, desta vida. E uma coisa eu digo pra vocês: nada na vida a gente consegue sem amor. Nada. Então fica aí a lição. Nada. E com esta inspiração de lua cheia, é isso aí. Todos inspirados, todos felizes e leves saindo desse programa aqui. Estamos finalizando, infelizmente, o nosso programa. Chegou ao fim, 21 horas e 1 minuto. Acabou e muito rápido. O nosso tempo. Foi tão rápido, tão rápido. Foi uma energia surreal sua aqui, Gracinda, no estúdio. É um holofote. A gente tá em êxtase. Total. Êxtase bom, hein? Não vamos ser cancelados. É porque o povo agora, o politicamente correto, que eu falei, não. Gente, bala de goma. Doce, delícia, amor. Posso mandar um grande beijo, abraço. Like, beijo pra quem você quiser, rapidinho. Todas as mulheres, todas as minhas amigas, todos os conhecidos, todos que acreditam que ações pequenas podem semear grandes transformações. E quem quiser te procurar nas redes sociais, como está? Professora Gracinda do Inhaque. Professora, quem quiser conhecer mais da história da nossa convidada, que é pré-candidata, que está como pré-candidata em Caraguatatuba à vereança, só colocar lá, @professora Gracinda do Inhaque. Muito obrigada. Obrigada a você, Gracinda. Michael, mais uma vez, muito obrigada. Acho que tão honrado de dividir a bancada com você. E eu com você, Michael. A altura de Beatriz Rego. Obrigada, senhora e a Lua. Obrigada, Bia. E semana que vem, Like Amores e Like Saras. Que honra. Muito obrigada, Gracinda. Muito obrigada, Michael. E é isso, é amor, é felicidade. É trazer luz. E desculpa que depois eu, lua cheia, foi mal aí, hein, gente? Beijo, Tamar. Obrigado super a toda beijo. A nossa audiência e até a próxima. Like beijo, like amores e caiçaras. Like amores e like saras. Like abraço. Super like beijos. E semana que vem a gente tá de volta com o preço do like. Boa noite. Qual o preço do seu like? Exatamente, na Rádio 012 Rock News. Boa noite, Litoral. Até semana que vem.